Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. 7 ameaças contra os escribas e os fariseus. Jesus continuou falando contra os fariseus e os escribas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles no derramar o sangue dos profetas. Com isso, testificais contra vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Comentários dos pais da Igreja. Orígenes. Como se disse anteriormente, os fariseus estavam cheios interiormente de rapina e intemperança. Do mesmo modo, aqui estão cheios de hipocrisia e iniquidade, comparados aos ossos dos mortos e a toda a classe de imundície. Por isso diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados. Pseudo Crisóstomo. Com muita razão se chamam os corpos dos justos de templos, porque a alma domina no corpo do justo, assim como Deus domina no templo, ou porque o próprio Deus habita nos corpos dos justos. Os corpos dos pecadores são ditos sepulcros de mortos, porque a alma está morta dentro do corpo do pecador, e não se pode julgar que está vivo aquilo que nada faz no corpo de vivo ou espiritual. São Jerônimo. Os sepulcros estão polidos por fora com cal e adornados com mármore, e se distinguem pelo ouro e pelas cores, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos. Por isso diz que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também os mestres perversos, que ensinam uma coisa e fazem outra, demonstram a limpeza no hábito do vestido e na humildade das palavras, mas interiormente estão cheios de imundície, de avareza e de luxúria. E isto é o que manifesta claramente dizendo: assim também vós, por fora, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Orígenes. Toda justiça simulada é morta, porque não age por Deus. Ela é, pois, mais maldade que justiça. Assim como um homem morto não é homem, assim como os farsantes, que vestem máscaras de outras pessoas, mas não são o que aparentam. Neles há tantos ossos e imundície quanto os bens que simulam com má intenção. Parecem, no entanto, do lado de fora, justos diante dos homens, mas não para aqueles que a Escritura chama de deuses, mas diante daqueles que morrem como homens. São Gregório Magno. E não podem ter a desculpa de ignorância diante do rigoroso juiz, porque, quando manifestam ante os olhos dos homens todo modo de santidade, servem de testemunho contra si mesmos,
porque não ignoram o que é viver bem. Pseudo Crisóstomo. Diz, pois, hipócrita, se é bom ser mau, por que não queres parecer o que queres ser? Porque, se é vergonhoso parecer, mais vergonhoso é ser. Já o que é formoso parecer, melhor ainda é ser. Portanto, ou sê o que pareces, ou mostra-te como és. São Jerônimo. Com este prudentíssimo silogismo, repreende-os como filhos de homicidas, na medida em que, vivendo entre o povo com reputação de bondade e glória, edificam sepulcros para os profetas, que foram mortos por seus ancestrais. E isto é o que diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos. Orígenes. Não parece ameaçar de modo suficientemente racional aqueles que edificam sepulcros para os profetas. Em relação a isto, faziam algo louvável. De que maneira, pois, eram dignos de receber a censura, ai de vós? São João Crisóstomo. Não os incrimina porque edificam sepulcros, mas diz mal da intenção com que edificam, já que não os levantavam para honrar aqueles que foram mortos, mas como se estabelecessem para si mesmos um pomposo aparato em homenagem aos seus assassinatos, e temendo que no tempo futuro, se os sepulcros fossem destruídos, perecesse a memória de tão grande atrevimento. Pseudo Crisóstomo. Ou porque diziam entre si, se fizermos o bem para os pobres, não serão muitos os que vêm e só poderão vê-lo por um curto tempo. Não seria então melhor levantar mausoléus que todos possam ver, não só na época atual, mas também no porvir? Ó homem insensato, de que aproveita essa lembrança depois de tua morte, se serás atormentado onde estás e louvado onde não estás? Enquanto castiga os judeus, Deus ensina aos cristãos, porque se tivesse falado só por aqueles, estariam apenas ditos e não escritos. Mas agora tudo isso está dito por causa daqueles e escrito por causa destes. Portanto, se levantam edifícios santos juntamente com outras boas obras, trata-se de um aditamento às boas obras. Mas se isto é feito sem outras boas obras, trata-se de paixão de glória secular. Não se alegram os mártires quando são honrados pelo dinheiro, de cuja privação choram os pobres. Sempre os judeus foram cultivadores dos santos do passado e desprezadores dos presentes. Mais ainda, também perseguidores. E não podendo resistir às acusações de seus profetas, perseguiam-nos e matavam-nos. Depois disso, as gerações seguintes compreendiam as culpas de seus pais e, por isso, como que sofrendo pela morte dos profetas inocentes, edificavam memoriais para eles. Mas eles próprios, no entanto, perseguiam e matavam de modo semelhante os seus profetas, quando estes os acusavam por causa dos seus pecados. E por isso acrescenta-se: e dizeis, se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles no derramar o sangue dos profetas. São Jerônimo. Isto se não diziam com palavras, diziam com as obras, no mero fato de edificar mausoléus à memória dos mortos, com luxo e ostentação. Pseudo Crisóstomo. O que pensavam em seu coração demonstravam com suas obras. Cristo expõe aqui os costumes de todos os homens maus, porque um compreende a culpa do outro, mas com dificuldade compreende a sua. Um homem é imparcial na causa alheia, mas se perturba em sua própria causa. Todos podemos ser facilmente juízes retos em causa alheia, mas sempre é verdadeiramente juiz e sábio o que pode fazer-se juiz de si mesmo. Prossegue. Com isto testificais contra vós que sois filhos daqueles que mataram os profetas. São João Crisóstomo. Que tipo de acusação é ser filho de um homicida aquele que não tem parte nos projetos do Pai? É evidente que não é nenhuma acusação, de onde fica manifesto que diz isso porque insinua ocultamente a paridade na malícia. Pseudo Crisóstomo.
Os costumes dos pais são um indício do que serão os filhos, porque se o pai é bom e a mãe é má, ou o contrário, os filhos imitarão ou o pai ou a mãe. Mas se os dois fossem iguais, poderia suceder por vezes que saiam maus os filhos de bons pais, ou o contrário, mesmo que em raras vezes. Assim sucede como quando, fora da regra da natureza, nasce um homem com 6 dedos ou desprovido de olhos. Orígenes. Mas também nos ditos dos profetas, a narrativa que está conforme a história é o corpo e seu sentido espiritual é a alma. Ademais, as letras e os livros das Sagradas Escrituras são os sepulcros. Os que prestam atenção unicamente na história cultivam os corpos dos profetas postos nos escritos, como se fosse num sepulcro, e são ditos fariseus, isto é, cortados ou suprimidos, como se suprimissem a alma do corpo dos profetas. São João Crisóstomo. Uma vez que havia dito contra os fariseus e os escribas que eram filhos daqueles que mataram os profetas, agora manifesta que são semelhantes a eles na malícia, e que se tratava de ficção o que diziam, a saber que não teriam tomado parte nas obras de seus pais, caso vivessem naquele tempo. E por isso diz: completai, pois, a medida dos vossos pais. Não lhes disse isso como se ordenasse algo, mas como que predizendo o que haveria de ocorrer. Pseudo Crisóstomo. Profetiza-lhes o que se sucederia, porque assim como seus pais mataram os profetas, também eles matariam Cristo, os apóstolos e os demais santos. Por exemplo, quando lutas contra um adversário e diz-lhe: faz-me o que irás fazer. Nesse caso, não ordenas que ele o faça, mas mostras que compreendes que ele irá fazer. E, em verdade, ultrapassaram a medida de seus pais, pois aqueles mataram homens, já estes crucificaram Deus. Porém, como aceitou a morte por sua própria vontade, não lhes imputa o pecado de sua morte, mas sim o da morte dos apóstolos e dos demais santos. É por isto que lhes disse: completai, pois, e não transbordar, porque é próprio de um juiz benigno e justo desprezar as injúrias que a eles são feitas e castigar as que se fazem contra os outros. Orígenes. Enchem também a medida da iniquidade paterna porque não creem em Cristo. A causa da incredulidade foi porque prenderam suas almas aos fatos corporais, não querendo ver neles nada de espiritual. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.